A origem da igreja. Você sabe a origem da igreja? Você sabe qual a finalidade da igreja aqui na Terra? Você sabe quem foi que criou a igreja? Povo de Deus é a mesma coisa de igreja? Então são essas e outras coisas que nós vamos comentar neste vídeo hoje acerca da igreja, porque nós sabemos que a igreja tem um papel muito relevante aqui na Terra nessa geração. A igreja surgiu no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Ou seja, a frase igreja, ela não está no Velho Testamento, né? Mas no Velho Testamento sim já existiu o povo de Deus, porque Deus ele nunca desistiu da raça humana. A própria Bíblia diz que o homem é a coroa da criação, ou seja, o homem é a cereja do bolo da criação de Deus. Então Deus sempre teve um xodó com os seres humanos para ajuntarem, congregarem para adorar ao Criador, tá? Então lá no Antigo Testamento aparece a nação de Israel como povo de Deus, como povo escolhido para representar a Deus. Como foi que esse povo surgiu? Bom, lá no capítulo 12 do Gênesis, a Bíblia Sagrada fala que Deus olhou para uma família, a família de Abraão, e disse para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque de ti eu vou fazer uma grande nação. Para qual a finalidade dessa nação? Primeiro, para vir o Messias do qual Deus prometera lá no Éden, para resgatar novamente a comunhão com o homem, com Deus, e também para adorar ao Deus criacionista, ao Deus que fez os céus e a terra. Então, o objetivo de Deus para ter um povo escolhido foi essa. Então, Deus, através da família de Abraão, fez isso. Então, com o andar da carruagem, o tempo veio passando, o povo de Deus, que era o Israel, eles veio a se misturar e se tornar igual às demais nações. Mas, quando chegou o advento do Messias, o Deus conosco, em vez de ser apenas um povo seletivo, o objetivo de Deus era para toda a raça humana. Então, quando Jesus veio aqui, ele reconciliou novamente todos os seres humanos com o seu Criador. Tá? Lá no Novo Testamento, nós podemos ver que quando Jesus veio aqui, a pregação dele era para todos. Não era coisa mais seletiva, só para um grupo seleto. Era para todos aqueles que o aceitassem, dá-se o direito de ser chamado filho de Deus, tá? Então, a igreja surgiu. Alguns dizem que o termo igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi criada naquela palavra de Pedro lá do capítulo 16, né? Quando Pedro disse que revelou quem Jesus era. Quando Jesus perguntou para os discípulos: que diz os homens ser o filho do homem? Aí Pedro disse que tu és o filho de Deus, tal. A outros dizem que foi no Pentecostes. Tanto, para mim, não influi muito se foi naquela palavra de Pedro, se foi em Pentecostes. O importante é que Jesus veio para nos resgatar, nos dar esperança novamente. E criou a igreja, né? A igreja. O que é a igreja? A igreja é uma juntação de povos de todas as línguas e nações, num objetivo só, de congregar e adorar a Deus. Ou seja, no Velho Testamento, o povo se reunia, ele tinha tanto a missão de adorar a Deus como para outras coisas. Já o termo igreja, majoritariamente, a igreja se reúne para adorar a Deus. Devemos entender que a igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas, não é uma associação de bairro, onde as pessoas se reúnem de um bairro e se congregam ali no local, gera aquela assembleia para reivindicar algumas coisas que faltam para a sua comunidade. A igreja não é uma associação, a igreja é um grupo de pessoas regeneradas, lavadas, compradas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, para
adorar Ele. O intento exclusivo da igreja aqui na terra é para isso, tá? Apesar que muitos hoje mudaram muito a realidade dessas organizações que dão o nome de igreja, com finalidades diversas, mas a finalidade principal, única da igreja aqui na terra é para se reunir e glorificar e adorar o Senhor Jesus Cristo e pregoar o evangelho do mesmo, certo? Então, veja bem, a igreja como uma criação divina. Olha, a igreja estava no intento de Deus desde os primórdios, né? Desde os primórdios. O que foi que Paulo escreveu lá em Efésios 1:4? Antes, olha, nós já fomos, a igreja foi eleita nele. Então, antes da criação, Deus já tinha elegido a igreja. Então, a igreja é o ideal de Deus que veio se cumprir na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, a igreja como uma realidade concreta, Jesus concretizou essa ideia de Deus quando ele veio, pregou aqui o evangelho, deu seu brado na cruz do Calvário e disse: Pai, está consumado. Então consumou-se ali, decretou-se naquele momento a igreja do Senhor Jesus Cristo começando aqui na terra, né? A igreja como a comunidade dos salvos. São um grupo de pessoas, como já falei, de regeneradas, pessoas que aceitaram a Jesus, pessoas que entenderam a mensagem da cruz e se devocionaram como uma vida nova, tá? Uma vida diferente. O que é uma vida nova? É uma vida diferente da vida comum. Tá? Então, quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador e começa a fazer parte do corpo de Cristo, ou seja, da igreja de Cristo, ele tem uma vida nova. E esta vida nova é vivida de uma forma totalmente diferente da vida dos comuns. E o objetivo da igreja é levar o evangelho da salvação no Senhor Jesus Cristo a essas pessoas, para que elas venham também adquirir esta vida nova na pessoa de Jesus e fazer parte da igreja de Cristo, tá? Então, como uma comunidade salva, a igreja, ela é selada pelo Espírito Santo. Você recebe o selo da promessa. Que promessa é essa? É viver um dia eternamente com o Senhor. E também recebe o batismo do Espírito Santo e o batismo em Cristo. Então, essas são a igreja do Senhor aqui na terra. Então, a origem da igreja surgiu lá no coração de Deus, né? No coração de Deus, para esta finalidade, adorá-lo, tá?